Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar, liberto sou. Eu sou livre para adorar. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diário. Não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de fazer um comentário, não esqueçam de compartilhar com mais pessoas. Hoje estamos aqui em Deuteronômio capítulo 15, esse capítulo é lindo, esse capítulo é poderoso, porque esse capítulo vai falar daquilo que você necessita, que é a coisa mais importante da sua vida, a remissão dos seus pecados. E hoje nós vamos falar sobre o ano da remissão, que no calendário judaico, a cada 7 anos, era obrigatório que houvesse esse ano de remissão de dívidas. E o que isso ensina para nós? Então, cada 7 anos, todas as dívidas que as pessoas tinham entre os judeus, elas eram perdoadas. A palavra nos diz que Jesus é o nosso remidor. O que significa? Que nós hoje tínhamos uma dívida com Deus e não temos mais, que hoje a nossa dívida foi paga, a nossa dívida foi perdoada, todos os nossos pecados, uma dívida que você jamais poderia pagar junto ao Senhor, já foi paga na cruz do Calvário. Então esse capítulo fala justamente dessa relação, 7 anos, ou seja, no 7º ano que a pessoa devia para outra, ela era perdoada diante do Senhor. Então, remir significa você pagar uma dívida por outra pessoa que ela não teria condições de pagar. Foi o que Jesus fez por nós. A nossa dívida impagável diante de Deus, ela foi paga na cruz do Calvário. Era isso que acontecia no ano sabático dos judeus lá em Israel. Quando alguém emprestava algo do outro, mas ele não conseguiu quitar a dívida, nesse ano ele não poderia mais exigir do irmão que o irmão pagasse aquela dívida. Já pensou que maravilhoso você chegar no banco e você tem aquele empréstimo enorme que você vai levar anos para pagar e talvez você já nem está conseguindo mais pagar? Aí um dia você chega lá e alguém te diz, olha, alguém veio aqui e pagou sua dívida, você não está devendo mais nada. Isso não ia deixar você feliz? Eu já tive essa experiência. Eu estava com uma dívida muito alta no banco e o meu filho foi lá um dia, sentou lá comigo e pagou toda a minha dívida. A sensação é muito boa. Agora, muito mais melhor e muito mais delicioso e muito mais proveitoso e muito mais eterno vai ser quando você chegar no céu, olhar o tamanho da sua dívida. O Senhor vai mostrar, mas no fim vai estar um carimbo lá, carimbo de sangue, escrito, tudo foi pago. Eu garanto que vai ser melhor do que acertar 10 vezes na loteria. Concorda comigo? Certeza. Esse princípio do ano sabático, ou do ano da remissão, é instituído aqui por Deus, já como um prenúncio daquilo que Deus faria, enviando seu filho para morrer e pagar os nossos pecados, porque ele sabia que aquele povo não ia ter condição de pagar. Ele sabe que você não tem como pagar a dívida que você tem com ele. E o único jeito foi o jeito de que o Senhor arrumou, mandando o seu filho para morrer por nós e para quitar todas as nossas dívidas. Então Jesus representa para nós o ano sabático, o ano da remissão das nossas dívidas. Então, como Deus sabia disso, da nossa carne corrompida pelo pecado, e esse pecado não poderia como entrar na presença dele, o único meio foi criar uma vacina, foi criar um antídoto para o pecado, que nos permitiria novamente sermos resgatados das nossas dívidas, aleluia. Mas aqui diz também que o perdão é só para os filhos, presta atenção, só para os filhos, mas que o estrangeiro não seria remido. Versículo 3 desse capítulo. Então, quem é o filho e quem é o estrangeiro? Nós sabemos que toda criatura do Senhor vai ter a oportunidade de dizer sim e tornar-se filho. Como que a gente se torna filho? Quando você fizer e cumprir uma oração que está instituída aqui pela palavra de Deus. Essa chance foi dada a todos. João 1,12 diz assim, que a todos que o receberam, a todos que receberam Jesus como Senhor e Salvador, foi-lhes dado poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
aos que creem no seu nome. Diz que ele veio para os seus, os judeus, mas que os seus, os judeus, não o receberam. Daí ele acrescenta, mas aqueles que o receberam, ele deu a eles esse poder de ser chamado Filho de Deus. Então, os que receberam a Cristo têm esse poder nas mãos. Ser filho de Deus é uma coisa poderosa, é uma coisa maravilhosa. Não é um poder qualquer, é um superpoder você poder ser chamado de filho. E como é que eu recebo? Eu vou contar isso para você que está lá em Romanos 10, 9, que diz exatamente o que você tem que fazer para você se tornar um filho, um remido do Senhor. A saber, versículo 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo, porque com a boca você confessa para a salvação, com o coração você crê para a justiça. É boca e coração confessando a Cristo. É preciso confessar, é preciso crer e você nunca será confundido, você nunca mais vai ser enganado por nenhuma outra palavra. Então, a Escritura diz no versículo 11, todo aquele que nele crer não será confundido. E no 12, e que não há mais diferença entre o judeu e o grego. Presta atenção que não tem mais diferença entre você e os judeus, entre o povo escolhido e você, porque você agora se tornou povo escolhido de Deus também. Sacerdotes, como diz essa palavra, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Eu fugi um pouco do texto original, estou misturando com o Novo Testamento, porque na verdade eles são interligados. Esse ano da remissão representa o perdão dos pecados, perdão de dívidas, no caso dos judeus, e para nós é a remissão por meio do sangue de Jesus. Não tem outra maneira de eu explicar para você sobre esse ano da remissão se eu não falar de Jesus Cristo e do perdão que nós recebemos na cruz do Calvário. Não há como explicar a remissão de dívidas no Velho Testamento sem explicar a remissão das dívidas do pecado no Novo Testamento. E voltando lá no texto desse capítulo, o Senhor diz lá no versículo 6, teu Deus te abençoará como te prometeu, e emprestarás, você vai emprestar a muitas nações, mas você não vai tomar emprestado. E reinarás sobre muitas nações, mas elas não reinarão sobre você. Você agora se tornou o rei de muitas nações. Você vai ter para dar, você vai ter para emprestar para as nações. Não é maravilhoso? Então não é por acaso que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse capítulo aborda de maneira muito clara o princípio de dar, emprestar sem receber nada em troca. Versículos 9 e 10. Aqui ele está dizendo, nem pense em não doar ao pobre, ao necessitado, porque o ano da remissão estava próximo, estava chegando. Então dê sem medo, porque o Senhor, Ele é poderoso para te devolver 10 vezes mais, 20 vezes mais, milhões de vezes mais do que aquilo que você é capaz de dar. Em tudo que você puser a sua mão, o Senhor vai te abençoar. Versículos 10 e 11. Se você nunca fez essa confissão, que está lá em Romanos 10, 9, eu sugiro você que você faça. Repita comigo, por favor. Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Eu confesso com a minha boca e creio com meu coração que Deus o Pai o ressuscitou dos mortos. Escreve o meu nome no livro da vida e apaga o meu nome do livro da morte. Fazendo essa confissão, confessando com a boca, crendo no seu coração, você será salvo. Você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e você foi remido de todos os teus pecados. Você não vai se prostrar mais a nenhum Deus, a nenhuma deusa, só o Senhor você servirá. Com toda a sua fé, com toda a sua força, com todo o seu pensamento, com todas as suas emoções, procure uma igreja que confesse o nome de Jesus e vá servi-lo, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda
toda a glória e de toda a adoração. Feliz ano da remissão para todos nós que fomos remidos pelo sangue do Cordeiro. Um abraço e amanhã a gente volta com o capítulo 15. Eu já nem lembro se esse é o 15. Olha, gente, é o 16. Esse era o 15. Amanhã nós voltamos em nome de Jesus. Um abraço, fiquem abençoados. Cada dia mais linda essa palavra, não é mesmo? Um abraço. Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar, liberto sou. Eu sou livre pra adorar.